Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 6, o povo de Deus selado. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, buscando a tua graça, buscando o poder do Espírito Santo para que ele seja derramado sobre mim e os meus irmãos, para ao abrirmos a tua palavra, para estudarmos sobre o selamento do teu povo, o Espírito Santo nos dê clara compreensão dos teus ensinamentos para que haja um reavivamento do poder do Espírito Santo na vida de cada um dos teus filhos. Derrama sobre nós a tua bênção, portanto, em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus selado. O estudo da lição desta semana está concentrado no capítulo 7 de Apocalipse, que fala sobre o selamento do povo de Deus. Queridos, os selos são usados somente para selar. Qual seria a outra função de um selo, se não para selar? Portanto, os 7 selos são para selar. Selar quem? Selar o povo de Deus. Aqueles que serão julgados, cujos nomes serão conservados no livro da vida, e aqueles que serão julgados, cujos nomes não serão conservados no livro da vida. O propósito divino em dar a visão dos 7 selos é mostrar como ocorre o processamento do juízo celestial, como o povo de Deus está sendo selado. Selar é julgar, por isso o selamento é sinônimo de julgamento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja no mundo que prega a doutrina do santuário celestial, que prega o juízo celestial, como iniciando no ano de 1844, exatamente no final dos 2300 anos de Daniel capítulo 8 e o verso 14. Sendo que nossa igreja é a única que prega a doutrina do juízo celestial investigativo que ocorre antes da volta de Jesus, então, queridos, nós temos que ter uma boa explicação do juízo celestial, uma boa explicação bem fundamentada na palavra de Deus, não com um verso ou 2 versos, mas com dezenas de versos, com capítulos inteiros do Apocalipse explicando o juízo celestial. Deus não deixou seu povo na ignorância. Deus explicou que o juízo dos mortos iniciou em 1844. Será que Deus guardaria segredo, guardando somente para ele o momento em que chegaria o juízo dos vivos? Certamente que não. Assim como Deus revelou o tempo do início do juízo dos mortos, Deus também revela o tempo do início do juízo dos vivos, porque é do maior interesse de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que o maior número possível se salve. A grande multidão, aquela multidão da hora undécima, que serão milhões de milhões convertidos num só dia, queridos, isso ocorrerá exatamente no período do julgamento dos vivos. Por quê? Porque Deus dará um esclarecimento, porque Deus lançará luz sobre o seu povo, para que cada um faça uma decisão inteligente e consciente ao lado de Jesus e ao lado dos mandamentos de Jesus. Deus não nos deu somente Daniel 8:14 e Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, para explicar o juízo. Não poderemos usar somente estes 2 textos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, para explicar a grande doutrina do juízo celestial. Portanto, queridos, uma doutrina não pode ser construída em cima de 2 versos. Seria muito frágil. Portanto, Deus usou não somente 2 versos. Deus usou capítulos inteiros para explicar como é o juízo, como se processa o juízo. Portanto, nós temos ali em Apocalipse capítulo 3, a última carta que Jesus escreveu, que foi para a igreja de Laodiceia. Ali já está falando do juízo, porque Jesus escolheu o nome desta última igreja como sendo Laodiceia, povo do juízo. Aí já começou a mensagem do juízo. Em seguida, Jesus Cristo mostrou para o povo do juízo, para o povo de Laodiceia, Jesus Cristo mostrou a sala do juízo. Por isso Jesus falou para João: sobe aqui, João, e eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. E João viu a porta aberta. Queridos, no tempo de Filadélfia, Deus mostrou para os irmãos de Filadélfia uma porta aberta.
mas eles não entraram no santuário, eles não viram o que tinha lá dentro. Mas, queridos, no tempo de Laodiceia, João não viu somente uma porta aberta, ele viu também a sala do juízo, ele viu o trono de Deus, cercado por 24 outros tronos. Portanto, queridos, Jesus Cristo lançou muita luz sobre o juízo celestial, mostrando para o povo do juízo a sala do juízo, mostrando para o povo do juízo o livro do juízo, mostrando para o povo do juízo, de 1844 para frente, o processamento do juízo, que é o desselamento do livro selado com 7 selos, a abertura de cada um dos selos. E mais, Jesus Cristo mostrou para o povo do juízo o fim do juízo, o fechamento da porta da graça, que é exatamente o 7º selo, quando Jesus lança o incensário sobre a terra e diz, está feito. Então, nesta semana, queridos, nós vamos nos concentrar no capítulo 7 de Apocalipse, estudando sobre o selamento do povo de Deus. Vamos para a parte de domingo. A parte de domingo, retendo os ventos. Abra sua Bíblia e vamos ler então Apocalipse capítulo 7, versos 1 até o verso 3. Apocalipse capítulo 7 e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: e depois destas coisas. Depois de que coisas? Depois que João viu o grande terremoto, o escurecimento do sol, da lua, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Depois de todos esses sinais majestosos que abalaram o mundo, abalaram as nações, então João declarou no capítulo 7, verso 1, depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Queridos, o capítulo 7 está inserido dentro do 6º selo. O capítulo 7 não é um intervalo entre o 6º e o 7º selo. O capítulo 7 é um conteúdo do 6º selo, explicando o selamento do povo de Deus antes que a porta da graça se feche. Se a porta da graça vai se fechar no 7º selo, então Deus mostra exatamente o conteúdo do capítulo 7, que está falando do 6º selo, o selamento do povo de Deus. Queridos, por isso diz aqui, capítulo 7, verso 1, depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Nós sabemos pela profecia bíblica que ventos, em profecia, é um código, é um símbolo de guerras, de destruições. Portanto, os 4 anjos segurando os 4 ventos são os 4 anjos de Deus impedindo que a terra fosse totalmente destruída. Por isso diz aqui no finalzinho do verso 1, para que nenhum vento soprasse, ou seja, para que nenhuma guerra ou destruição viesse e destruísse a terra ou o mar ou as árvores. Quando é que terra, mar e árvores seriam destruídos? Você pode voltar os teus olhos para outra página, no capítulo 8, no verso 7. No capítulo 8, verso 7, diz ali, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Queridos, somente depois que Jesus Cristo lançou o incensário sobre a terra. Estou falando de Apocalipse capítulo 8, verso 5. Depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra, então foi dada a permissão para os 4 anjos soltarem os 4 ventos. E então a terra começou a ser destruída. A proibição de Apocalipse 7, verso 1, essa proibição de Apocalipse 7, verso 1, para que não fosse destruída a terra, nem o mar e nem as árvores, esta restrição é retirada quando Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra, capítulo 8, verso 5. E então, a partir do capítulo 8, verso 7, começa a destruição da terra, queimando toda a vegetação e queimando a terça parte das árvores. Queridos, na sequência das trombetas, vem então o mar sendo atingido, os rios sendo atingidos. Estas são as destruições que os 4 anjos, segurando os 4 ventos, estavam bloqueando, estavam impedindo. Por quê? Porque o povo de Deus ainda não tinha sido selado. Mas uma vez o povo de Deus estando selados, estando com seus nomes inscritos no livro da vida para sempre,
então Deus permite, sim, que os 4 anjos soltem os 4 ventos. Voltando então para a leitura de Apocalipse 7, e agora o verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Esta ordem, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus, esta ordem, ela somente será retirada. Esta restrição somente será retirada, removida, quando Jesus lançar o incensário sobre a terra no 7º selo, capítulo 8, verso 5. Então será dado consentimento divino para Satanás fazer a obra de destruição que ele sempre desejou fazer, mas ele está limitado, ele está bloqueado, porque Deus é vitorioso, Jesus Cristo é o vitorioso. Satanás, ele só pode agir se Deus permitir. E ele só vai permitir depois que o povo de Deus estiver selado. Aleluia, queridos. Aleluia. Eu quero ler para vocês o que está no livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito, na página 613 e 614. Veja o que está escrito aqui. Quando se encerrar a mensagem do 3º anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Estão percebendo, queridos, que Jesus Cristo somente cessa de interceder no santuário celestial depois que terminar o selamento, o selo do Deus vivo? Este é o 6º selo. O 6º selo é o selamento do povo de Deus, é o selamento dos justos vivos. Depois que isto ocorrer, então Jesus deixará de interceder no santuário celestial. Por isso diz aqui, estou lendo o Grande Conflito, página 613. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angelical depõe suas coroas ao fazer ele o solene aviso: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, verso 11. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez a expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número dos seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixando Jesus o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Somente quando Jesus lançar o incensário sobre a terra e deixar o santuário, as trevas vão cobrir os habitantes na terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. E como pode isso? Eles estão selados pelo selo do Deus vivo, eles estão batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. O caráter de Jesus Cristo foi fixado neles, por isso eles vivem agora à vista de um Deus santo, sem o intercessor, isso após o fechamento da porta da graça. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Quando é que Satanás vai ter domínio completo sobre os que são impenitentes, os que são ímpios? Depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra e disser: está feito. Interessante, queridos, que quando vocês leem o livro Grande Conflito, página 613, este texto de que Jesus Cristo cessou de interceder no santuário celestial e levantou as mãos,
e com grande voz disse: está feito. Quando você lê aqui no livro Grande Conflito, página 613, você não encontra a frase de Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra. Interessante, eu fui observar que na primeira edição do livro Grande Conflito, a primeira edição do livro Grande Conflito, ela foi feita no ano de 1858. No ano de 1858, a primeira edição do livro Grande Conflito foi feita com o título Dons Espirituais. E foi traduzido e colocado neste livro Primeiros Escritos. No livro Primeiros Escritos está a primeira edição do livro Grande Conflito do ano 1858. E exatamente aqui na página 279. E aqui nós vamos encontrar o mesmo texto que está aqui no livro Grande Conflito, página 613. Mas o texto está faltando uma frase. Perceba, qual é a frase que está faltando? Aqui na página 279 da primeira edição do livro Grande Conflito, de 1858, nós lemos, Primeiros Escritos, página 279. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Até aqui está igual o que está no Primeiros Escritos e o que está no Grande Conflito. Mas agora veja esta frase. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca. Isto não está aqui no livro Grande Conflito, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Esta frase foi removida, não sei qual é a razão, mas não está no Grande Conflito. Mas ela faz parte da primeira edição do livro Grande Conflito de 1858. Queridos, Deus mostrou para Ellen White que o ato de Jesus Cristo deixar de interceder no santuário, levantar a mão e lançar o incensário sobre a terra é o fechamento da porta da graça. Este é o fim do juízo. Este é o 7º selo de Apocalipse capítulo 8, verso 1 até o verso 5. Isto é muito esclarecedor. E agora, queridos, eu volto a ler o livro Grande Conflito, página 614. Aqui diz: ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ou seja, aqui é uma citação, é uma referência a Apocalipse capítulo 7, os 4 anjos retendo os 4 ventos. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos da contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Há agora forças preparadas que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda parte. O consentimento divino, Satanás está esperando. E quando este consentimento divino será dado? Quando Jesus lançar o incensário sobre a terra. Então iniciar-se-ão as destruições já anunciadas nas 7 trombetas, destruindo a 1/3 parte da terra. Queridos, nós estamos vivendo no tempo em que os anjos estão retendo os 4 ventos. E enquanto os anjos estão retendo os 4 ventos, o povo de Deus deve ser selado. Nós estamos vivendo no tempo em que o decreto dominical deve ser aprovado. Nós estamos vivendo no tempo em que os ímpios deverão ser selados pelo sinal da besta e o povo de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, deve ser selado pelo selo do Deus vivo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o povo selado de Deus. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 7. Nós já lemos até o verso 3 e agora vamos ler do verso 4 até o verso 8. Apocalipse capítulo 7, versos 4 até o verso 8. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Queridos, assinalar, selar, é julgar. Aquele que é selado pelo selo do Deus vivo não mais se perde. Aquele que for selado pelo sinal da besta não mais se salva. O selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios
É uma obra paralela que acontece ao mesmo tempo. Mas é nesse tempo que acontecerá a conversão, a grande conversão da grande multidão. Uma conversão como nunca aconteceu antes. Por quê? Porque o povo de Deus, selado pelo selo do Deus vivo, recebe como presente do selamento a chuva serôdia do Espírito Santo. E esta chuva serôdia do Espírito Santo fará com que o povo de Deus, com o rosto iluminado e resplandecendo de santa consagração, saia pregando as 3 mensagens angélicas. E haverá uma grande conversão. Multidões se unirão ao povo de Deus. Portanto, queridos, aqui diz, ouvi o número dos selados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo são os 144.000. Queridos, que Israel é este? Que 12 tribos de Israel são estas? Em Tiago capítulo 1, verso 1, na epístola de Tiago capítulo 1, verso 1, eu peço que você abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1 e o verso 1, aqui nós lemos: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago escreveu sua carta para as 12 tribos que andam dispersas. Queridos, as 12 tribos de Israel no Novo Testamento não se refere às 12 tribos literais, mas sim às 12 tribos espirituais. Todos os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Eles pertencem a uma das 12 tribos de Israel. É o Israel espiritual. As 12 tribos, portanto, aqui de Apocalipse capítulo 7, são do Israel espiritual. Você e eu seremos enquadrados numa das 12 tribos. Aqui diz o capítulo 7 e o verso 5. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Você percebe que aqui estão faltando as tribos de Dan e de Efraim. Por quê? A ausência de Dan e de Efraim nesta lista das 12 tribos em Apocalipse 7 demonstra que eles foram infiéis a Deus e não entraram nas 12 tribos de Israel espiritual. É muito importante nós entendermos quem são os 144.000. Por que a Bíblia fala primeiramente do selamento dos 144.000 e logo em seguida, no capítulo 7 de Apocalipse, verso 9 em diante, mostra uma multidão que ninguém podia contar. Eu gostaria de ler para vocês o que está no livro Grande Conflito. O Grande Conflito, páginas 648 e 649. Aqui nós lemos: no mar cristalino, diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Apocalipse 15, verso 2. Com o cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens, e ouve-se como que o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de harpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele canto, pois é o da sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Você percebeu aqui na página 648 do livro Grande Conflito que Ellen White, na visão que ela teve, ela viu 2 grupos. Ela viu a grande multidão no mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo. Tão resplendente é pela glória de Deus. Está ali reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Toda a multidão. Uma multidão que ninguém podia contar. Eles estão sobre o mar de vidro misturado com fogo.
Mas, mais adiante, Ellen White diz: vi sobre o monte Sião, tendo as harpas de Deus, os 144.000 que foram remidos dentre os homens. Estão percebendo? Aqui nós vemos as primícias e a seara. Sobre o mar de vidro está a grande multidão que ninguém podia contar. Mas no monte de Sião, junto com Jesus Cristo, estão somente os 144.000. Queridos, nós podemos ver que a Bíblia faz distinção entre primícias e seara. Quando você lê aqui em Apocalipse capítulo 7, versos 5 em diante, você percebe que Deus escolheu 12.000 de cada tribo. Isto quer dizer que Deus salvou somente 12.000 de cada tribo? Não, não é isso. Deus, ao escolher 12.000 de cada tribo, se a tribo tinha 50.000, Deus escolheu 12.000. Se a tribo tinha 80.000, Deus escolheu 12.000. Seria uma tremenda injustiça se somente 12.000 de cada tribo fossem salvos. Por quê? Umas tribos tinham 30.000, outras tribos tinham 50.000 ou 70.000 e Deus escolheria somente 12.000 de cada? Seria uma tremenda injustiça. Mas, queridos, o que Deus está dizendo é que Ele escolheu 12.000 de cada tribo, não para serem os únicos salvos, mas serem as primícias da tribo. 12.000 de cada tribo como primícias daquelas tribos. Mas eles, como primícias, representam a tribo. Eles, como primícias, representam a grande seara. E a Bíblia diz que quando as primícias eram consagradas a Deus, essa é a festa das primícias. Isso está relatado lá em Levítico. Queridos, em Levítico capítulo 23, menciona a festa das primícias. Quando as primícias eram consagradas a Deus no dia 16 de Nisan, todo ano, dia 16 de Nisan era a festa das primícias. Eles colhiam os melhores frutos da seara e traziam para o templo e entregavam para os sacerdotes. E os sacerdotes consagravam a Deus aqueles molhos das primícias, que eram os melhores frutos. Quando as primícias eram consagradas e santificadas a Deus, Deus abençoava toda a seara. Percebam que as primícias não eram as únicas santas. Toda a seara seria santificada, porque as primícias foram dedicadas para Deus. Assim também, os 144.000 não são os únicos salvos, mas eles representam a grande multidão de salvos. Eles representam a grande seara dos salvos. Porque se as primícias são santas, a seara também é santa. Isto está em Romanos, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 11. Paulo diz em Romanos capítulo 11 sobre primícias e seara. Aqui lemos no capítulo 11 de Romanos e o verso 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Portanto, queridos, a grande multidão não é de ímpios, de perdidos. A grande multidão da qual Deus tira 12.000 de cada tribo e consagra como sendo as primícias, representa a multidão dos salvos, representa a seara dos salvos vivos, representa o Israel espiritual, formado por 12 tribos espirituais. E Deus escolhe então 12.000 de cada uma como primícias dos santos vivos. Eles são os primeiros a receberem a chuva serôdia do Espírito Santo, o selo do Deus vivo. Eles são os primeiros a pregarem as 3 mensagens angélicas e proclamarem: sai dela, povo meu. Eles são os primeiros. E então uma multidão que ninguém podia contar, ela se unirá ao povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Ainda aqui no livro O Grande Conflito, agora na página 649. Preste bem atenção neste texto que estou lendo na página 649 do capítulo 40 do livro O Grande Conflito. Aqui diz: estes, está falando dos 144.000, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versos 1 ao verso 5. Estes são os que vieram da grande tribulação. Apocalipse 7, 14. Passaram pelo tempo da angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus.
Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7, verso 15. Queridos, esse texto que diz aqui: estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como primícias para Deus e para o Cordeiro. Isto quer dizer que os 144 mil não passarão pela morte, porque eles são comprados dentre os homens vivos. Mas, queridos, os 144 mil são primícias dos vivos, então nós temos também uma seara de santos vivos que não passará pela morte. Uma seara cujo número ninguém podia contar, que não passará pela morte. E as primícias dos vivos, os 144 mil. Queridos, nós só podemos entender a expressão primícias compradas para Deus dentre os vivos, segundo a Bíblia nos ensina, sobre o que significam primícias. Primícias não existem sem seara. Seara e primícias estão ligadas. A consagração das primícias santifica toda a seara. É assim que a Bíblia nos ensina. Louvado seja Deus, porque a seara dos salvos é uma multidão que ninguém podia contar. Queridos, você e eu somos do povo de Deus? Sim, graças a Deus. Louvado seja Deus. Mas nós podemos pertencer às primícias ou à seara. Isso tudo depende da tua experiência com Jesus Cristo, da tua comunhão diária com Jesus Cristo. Mas é só Deus que sabe quem são das primícias e quem é da seara. Vamos deixar com Deus esse discernimento. Vamos deixar com Deus este juízo. Aleluia. Na parte de terça-feira, a grande multidão. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Apocalipse capítulo 7 e os versos 9 e 10. Apocalipse capítulo 7 e os versos 9 e 10. Aqui nós lemos Apocalipse 7, versos 9 e 10. Depois destas coisas. Que coisas são estas? Depois que Deus mostrou para João os 144 mil, as primícias dos santos vivos, sendo selados pelo selo do Deus vivo, então Deus mostrou o quê? Uma grande multidão. A seara. Deus tinha acabado de falar para João sobre as primícias dos santos vivos. E já em seguida, no verso 9 e 10, Deus mostra a grande seara de salvos vivos, cujo número ninguém podia contar. Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Aleluia! De todas as nações e tribos e povos e línguas, de todas as igrejas. Deus tem filhos sinceros que serão salvos da igreja remanescente, das igrejas evangélicas, da igreja católica, das religiões não cristãs. Deus tem filhos sinceros que serão salvos pelo sangue de Jesus Cristo em todas as religiões, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Aleluia! A mensagem dos 7 selos, a mensagem dos 4 cavalos, mostra que esta é uma mensagem inclusiva, não discriminatória. Não é somente a igreja adventista, não é somente a igreja remanescente que é salva. Deus tem seus filhos remanescentes dentro das igrejas evangélicas, dentro da igreja católica e até mesmo nas religiões não cristãs. Essa é uma mensagem toda inclusiva. Pela graça e pela misericórdia de Deus, é assim. E aqui diz o verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Sempre que fala de Deus assentado no trono, ou Jesus assentado no trono, está falando de juízo. Lembre-se, queridos, trono tem a ver com juízo, porque está falando do Santíssimo do Santuário Celestial. E no Santíssimo do Santuário Celestial não existia outra coisa, a não ser o juízo celestial, o dia da purificação do santuário. E aqui diz, vamos ler novamente o verso 10, capítulo 7, verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Lê agora Apocalipse capítulo 6, verso 16 e 17. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Queridos, você e eu muitas vezes já usei o texto de
Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 16, para falar da volta de Jesus. E não está errado, está falando da volta de Jesus, porque estes últimos acontecimentos serão rápidos e todos culminam com a segunda vinda de Jesus. Porém, queridos, quando fala de Deus assentado sobre o trono, está falando especificamente do juízo. E aqui o capítulo 6, verso 16, está falando daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E a pergunta do verso 17 é: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Subsistir em quê? No juízo celestial. Subsistir diante do trono, quando o seu nome for passado em juízo. Depois que é feita esta pergunta, quem poderá subsistir? Deus mesmo responde no capítulo 7. O capítulo 7 é a resposta para a pergunta: quem poderá subsistir? E Deus mostra quem vai subsistir no juízo. Primeiramente, os 144 mil, que serão os primeiros a serem selados e então batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. E proclamarão então a mensagem do quarto anjo: sai dela, povo meu, e multidões vão se unir ao povo de Deus. E então, quem mais poderá subsistir no juízo? E então Deus mostra a multidão que ninguém podia contar, no capítulo 7, verso 9. E interessante, queridos, que as primícias dos 144 mil e a seara, a grande multidão, juntos, ambos, passam pela grande tribulação, que é o período da angústia qual nunca houve. Aqui diz o capítulo 7 e o verso 11 em diante. Capítulo 7, verso 11 em diante. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos. Estão percebendo que está falando do Santíssimo? A mesma cena de Apocalipse capítulo 4, do trono cercado por 24 tronos, onde estão sentados 24 anciãos. Está falando da mesma cena, que é a cena do Santíssimo, do juízo celestial. Continua a mesma cena aqui no capítulo 7, verso 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, os 4 querubins, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Trono, trono, trono. Santíssimo, santíssimo, santíssimo. Juízo celestial, juízo celestial, juízo celestial. Começou em 1844 pelos mortos, vai passar para os vivos no 6º selo, quando chegar o momento do decreto dominical. Deus não vai selar o seu povo com o selo do Deus vivo antes que o sinal da besta seja aprovado. O decreto dominical mundialmente será aprovado. Então o povo terá que fazer uma decisão inteligente a favor dos mandamentos de Deus ou a favor dos mandamentos dos homens. Então começará o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Por isso, queridos, insiste aqui a profecia a falar do tronos, tronos e tronos, fazendo uma referência direta ao Santíssimo, ao Santíssimo, ao Santíssimo. Dizendo, verso 12 agora, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo, perceba, é a mesma cena lá de Apocalipse capítulo 5, quando um dos anciãos se aproximou de João e disse: por que você está chorando, João? E João disse: porque ninguém pode abrir o livro que está na mão do Pai. O Pai não pode abrir o livro, porque ele foi o primeiro ser acusado no universo. Alguém tem que abrir o livro para defender o Pai e oficiar o juízo celestial. E então aquele ancião disse para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Queridos, é a mesma cena aqui no capítulo 7, verso 13, quando um dos anciãos, um dos 24, chegou até João. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Quem é que estava vestido de vestidos brancos? Somente a grande multidão que ninguém podia contar? Ou também os 144 mil? É óbvio, queridos, que os 144 mil, as primícias dos salvos vivos, e a grande multidão, a seara dos salvos vivos, todos estarão vestidos de vestidos brancos. E agora o ancião perguntou: de onde vieram? E o verso 14: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro.
Queridos, aqui não está falando da grande tribulação ou da perseguição da Idade Média. Aqui está falando da angústia qual nunca houve. Da angústia pela qual os 144 mil vão passar. Daquela angústia que a grande multidão convertida na hora undécima, em resposta à pregação do sai dela, povo meu. Esta grande angústia qual nunca houve, ela será experimentada pelos 144 mil e pela grande multidão. E o verso 15, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Queridos, esta cena é descrita diante de João justamente um pouquinho antes do fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça está aqui no capítulo 8, verso 1 ao verso 5, onde mostra Jesus fazendo a última intercessão, uma grande intercessão, e então lançando o incensário sobre a terra. Queridos, bendito seja Deus por estas revelações do Apocalipse, que nos reavivam, que mostram que nós estamos no tempo do fim. E Jesus Cristo quer derramar sobre você o Espírito Santo. Jesus Cristo quer fazer de você um vaso de bênçãos, alguém santificado, em cuja testa está escrito santidade ao Senhor. Sobre estes, Deus colocará o selo do Deus vivo. Aleluia! Deus seja louvado. Queridos, neste livro, Primeiros Escritos, na página 67, Deus falou para sua serva Ellen White sobre esta grande multidão que vai se converter na hora undécima. Veja aqui na página 67. Alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo. E cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte. Mas agora o tempo está quase findo. E o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Quem terá que aprender em poucos meses aquilo que você e eu estamos aprendendo durante anos e anos? Queridos, cada semana de oração que você assiste, cada ano bíblico que você faz, você está aprendendo e aprendendo durante anos. Mas esta grande multidão que sairá de Babilônia e que se unirá aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo, esta grande multidão que responderá ao chamado sai dela, povo meu, eles terão muito a aprender em poucos meses e muito também a desaprender. Por isso diz aqui a serva de Deus, Deus mostrou para sua serva o seguinte, mas agora o tempo está quase findo, e o que durante anos temos estado aprendendo, eles, a grande multidão, terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Os que não receberam o sinal da besta e da sua imagem, quando sair o decreto, terão que estar decididos a dizer agora, não mostraremos estima pela instituição da besta. Não, nenhuma simpatia para com o papado, nenhuma aproximação do papado, nenhuma aproximação do Vaticano. Não, nós desprezamos o vinho de Babilônia, damos costas para o sol, damos costas para o leste e nos inclinamos para o oeste. Era assim que o povo de Deus adorava no santuário, dando costas para o leste, para a nascente do sol e se inclinando para o oeste. Queridos, é assim que Deus quer, dando costas para tudo que vem de Babilônia, para o vinho de Babilônia, e adorando somente o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia! Na parte de quarta-feira, os seguidores do Cordeiro. Quem são os seguidores do Cordeiro? Quem a Bíblia diz que seguirá o Cordeiro por onde quer que for? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 5. Existem 2 capítulos da Bíblia que mencionam os 144 mil. O capítulo 7, que nós já estudamos. E agora o capítulo 14 de Apocalipse começa falando sobre os 144 mil. Depois que Deus fala no capítulo 13 sobre esta trindade demoníaca, esta trindade pagã que quer dominar o mundo, a besta que subiu do mar,
a besta que subiu da terra. A besta que subiu do mar é o papado, a besta que subiu da terra é o protestantismo apostatado, representado pelos Estados Unidos da América do Norte, que está usando todo o seu exército para dar apoio ao papado. E também o dragão, mencionado aqui no capítulo 13, o verso 2, que fala que o dragão deu para a besta que subiu do mar o seu trono, o seu poder e o seu poderio. Portanto, queridos, o dragão, mais a besta que subiu do mar, mais a besta que subiu da terra, este trio, eles formam a trindade pagã. Portanto, queridos, esse trio, eles pretendem dominar o mundo. Mas já em seguida, aqui no capítulo 14, verso 1 em diante, Deus mostra um grupo espiritual, um grupo de filhos e filhas de Deus. Assim como existiram 7.000 no tempo de Elias, que não dobraram seus joelhos a Baal, que não beberam vinho de Babilônia, assim também Deus tem hoje um grupo fiel, remanescente, que não dobra os seus joelhos diante do Deus Sol, não dobra os seus joelhos e não quer nenhuma aproximação do Vaticano. Portanto, aqui diz o capítulo 14, verso 1, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Queridos, quando você lê o texto da Bíblia, de Apocalipse 14, verso 1, que mostra os 144.000 sobre o Monte Sião com Jesus Cristo. E quando você lê Apocalipse capítulo 15, verso 2, que você vê a grande multidão sobre o mar de vidro, você percebe que existem dois grupos, a seara e as primícias. Quando Deus descreve o caráter das primícias, aqui em Apocalipse 14, verso 1 a 5, Deus descreve dizendo que eles têm nas suas testas escrito o nome dele e o do seu pai. Eles são santos ao Senhor. Santidade ao Senhor é o que está escrito na sua testa. E aqui no verso 2 diz, e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Os 144.000, eles são descritos como tendo uma experiência homogênea. A grande multidão tem uma experiência heterogênea, uma experiência com Cristo diferente um do outro. Mas os 144.000, cujas características estão aqui no capítulo 14, verso 1 a 5 de Apocalipse, não fala das características de uma pessoa, e sim de um grupo. Os 144.000 têm estas características, mencionando aqui que eles cantam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E aqui no Grande Conflito, páginas 648 e 649, lá embaixo na página dos 648, diz, e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino do livramento. Ninguém a não ser os 144.000 pode aprender aquele canto, pois é o da sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Queridos, se o cântico de Moisés e do Cordeiro, este cântico novo, é o cântico da experiência sobre o pecado, a experiência do livramento, da vitória sobre o pecado, ninguém pode cantar como os 144.000, porque ninguém teve uma experiência como os 144.000. Por isso eles cantam diferente da grande multidão, mas a grande multidão também canta o cântico de Moisés e do Cordeiro, mas os 144.000 cantam de forma diferente. Por isso diz aqui, verso 3, capítulo 14, verso 3, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Não foram só comprados da terra. Aqui no livro Grande Conflito, na página 649, diz, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos. Ou seja, queridos, Deus tirou os 144.000 da grande seara de salvos vivos, primícias dos vivos e seara dos vivos. Por quê?
Queridos, nós precisamos entender que na Bíblia existem primícias dos mortos e seara dos mortos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos aqui. Em 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler a partir do verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus é as primícias dos que dormem. Jesus é as primícias dos mortos. Por isso, queridos, quando Jesus ressuscitou, Mateus capítulo 27, abra sua Bíblia em Mateus 27. Por isso, quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou sozinho, porque Jesus não é a única primícia dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou com uma multidão de salvos com ele. Em Mateus capítulo 27, lemos a partir do verso 51. A partir do verso 51, aqui diz: Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa, ou seja, em Jerusalém, e apareceram para muitos, dando testemunho de que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E eles ressuscitaram com ele, glorificados, e subiram ao céu com Jesus Cristo e foram apresentados diante do Pai, como na festa das primícias, foram apresentados como o molho das primícias, o troféu de Jesus Cristo que mostra a vitória dele sobre a morte. Queridos, Jesus Cristo, juntamente com esta multidão que ressuscitou glorificada com ele, eles são as primícias dos mortos. E qual é a seara dos mortos? No livro Desejado de Todas as Nações, na página 797, ou seja, é a penúltima página do livro Desejado de Todas as Nações, 797, nós lemos assim: Mas ele, Jesus, os detém com um gesto. Ainda não. Os anjos queriam adorar Jesus e Jesus disse: ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai. Mostra a fronte ferida e o alanceado flanco, os dilacerados pés. Ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos. Aponta para os sinais do seu triunfo. Aponta para os sinais do seu triunfo. Que sinais são estes? Apresenta a Deus o molho movido. Apresenta a Deus o molho movido. Que molho movido? O molho das primícias. E aqui diz: aqueles ressuscitados com ele, como representante da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião da sua segunda vinda. Queridos, aqui temos as primícias dos mortos, que Jesus apresentou diante do Pai, no santuário celestial. E a grande seara dos mortos, que será ressuscitada na segunda vinda de Jesus. A Bíblia fala das primícias dos mortos e da seara dos mortos. Queridos, também a Bíblia fala das primícias dos vivos, dos santos vivos e da seara de santos vivos. Agora convido você para voltar para Apocalipse capítulo 14. Nós estamos lendo sobre o caráter desenvolvido pelos 144 mil. Apocalipse capítulo 14, e agora vamos ler o verso 4. Estes, os 144 mil, são os que não estão contaminados com mulheres. Ou seja, será que eles não se casaram? Não quer dizer isso, queridos. Aqui diz que eles não estão contaminados com mulheres, porque mulheres na Bíblia significam igrejas. Será que eles já nasceram na igreja adventista? Não, queridos, não quer dizer isso. Depois que eles abraçaram a Jesus como Salvador e eles conheceram a verdade presente, eles não mais mostraram simpatia para com Babilônia e para com o vinho de Babilônia. Não mais se contaminaram com as igrejas de Babilônia. Por isso diz aqui: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, são puros, puros na mente, puros de pensamento. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Por isso eles estão no Monte Sião com o Cordeiro. E onde o Cordeiro for, eles irão. Eles estão
colados no Cordeiro, queridos, o tempo todo. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E no livro Grande Conflito, página 649, fala que eles não somente foram comprados dentre os homens, mas foram comprados dentre os homens vivos. Não passaram pela morte. Assim também a grande multidão de santos vivos não vai passar pela morte. Queridos, e o verso 5 diz: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Queridos, depois que a pessoa conhece a verdade, depois que ela conhece a verdade presente, depois que Deus derrama luz sobre nós, se nós ainda continuarmos demonstrando simpatia para com Babilônia, se nós ainda continuarmos bebendo do vinho de Babilônia, nós estaremos nos desqualificando para as primícias. Nós estaremos também nos desqualificando até mesmo para pertencer à seara dos santos vivos. Por quê? Deus quer que você abandone Babilônia, dê as costas para o leste, dê as costas para a nascente do sol. Tudo que tem a ver com a adoração do sol tem que ser desprezado. O que quer dizer adoração ao sol? Sim, Sunday, dia do sol. Nada de simpatia para com o primeiro dia da semana como dia santo. Queridos, muitos cristãos adventistas que guardam o sábado, eles têm maior prazer no domingo. Eles dizem: no sábado eu faço aquilo que Deus quer, mas no domingo eu faço aquilo que eu quero. Queridos, aquele prazer que você sente no primeiro dia da semana, fazendo aquilo que você quer, este deveria ser o prazer seu no santo sábado, fazendo o que Deus quer. Nós não deveremos demonstrar simpatia para com o Sunday, dia do sol. Nós não deveremos mostrar simpatia também para com o aniversário do sol, 25 de dezembro. Ah, muitos dizem: não importa, o que nós estamos comemorando no 25 de dezembro é o nascimento de Jesus. Meu querido irmão, você sabe que não foi o nascimento de Jesus. Você sabe, e a história nos conta, que 25 de dezembro é o nascimento do deus Sol, Tamuz, filho de Nimrod, o deus babilônico. Não queremos nada de Babilônia. Não beberemos do vinho de Babilônia. Nós devemos dar costas também para o ecumenismo. O ecumenismo é uma estrada de mão única que está levando todo mundo para Roma, levando todo mundo de volta para o Vaticano. Queridos, nós devemos dar as costas para o ecumenismo. Nós não precisamos visitar o Papa e estarmos ali buscando a bênção do Papa. Queridos, eu gostaria de ler para vocês o que está no livro Atos dos Apóstolos. No livro Atos dos Apóstolos, na página 590 e 591. Página 590 e 591. Aqui nós lemos: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Apocalipse 14, verso 1. Neste mundo suas mentes foram consagradas a Deus. Serviram-no com o intelecto e com o coração. Uma das características dos 144.000 é: neste mundo, suas mentes foram consagradas a Deus. Você dedica a sua mente a Deus, a sua inteligência a Deus. Tudo que você é, tudo que você tem, é dedicado a Deus, a serviço de Jesus. Serviram-no com o intelecto e com o coração. Não é um serviço formal. Não é ir à igreja porque todos vão. Não é ser da igreja porque já nasci na igreja. Não é ser da igreja porque meus pais foram da igreja ou porque são da igreja. Queridos, nós temos que ter uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência de primeira mão, porque Deus não tem netos. Deus só tem filhos e filhas. E os filhos e filhas de Deus são os únicos que são gerados, foram gerados pelo Espírito Santo. Deus não tem sobrinho, Deus não tem primos, Deus não tem netos. O meu desafio para você, meu querido irmão, que você seja filho e filha de Deus, gerado pelo Espírito Santo. E na página 591, nós lemos livro Atos dos Apóstolos. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 4. A visão do profeta representa-os como estando sobre o monte Sião, cingidos para santo serviço. Queridos, Deus sempre teve um grupo que cuidou do santo serviço. Antes dos levitas,
eram os patriarcas, depois foram os levitas, depois foram os apóstolos, depois foram os pastores e anciãos. E na nova terra, e no novo céu, quem vai cuidar do santo serviço? Os 144 mil. Por isso Deus mostrou aqui nesta visão, a visão do profeta representa-os como estando sobre o monte Sião, cingidos para santo serviço. Na nova terra, nós vamos ter sim o santo serviço. Cada sábado, de sábado em sábado, Deus será adorado pelo seu povo, que virá de todas as partes da terra, para a nova Jerusalém. Adorar a Deus de sábado em sábado. Alguém tem que cuidar da ordem. Alguém tem que cuidar deste santo serviço. E Deus está dizendo aqui que os 144 mil foram cingidos para santo serviço, vestidos de linho branco, que representa a justiça dos santos. Louvado seja Deus! Na parte de quinta-feira, salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Abra sua Bíblia, então, em Apocalipse capítulo 14, vamos ver o verso 5. Apocalipse capítulo 14, o verso 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Queridos, nós não fazemos de conta que amamos a Deus. Nós amamos de fato a Deus. Nós não servimos a Deus somente com a boca. Nós servimos a Deus com a nossa mente. Nós não servimos a Deus somente durante o dia, mas nas horas escuras da noite, quando estamos sozinhos no nosso quarto, quando sozinho você está na internet, você serve a Deus. Você é santo ao Senhor na internet. Você é santo ao Senhor quando dorme. Você é santo ao Senhor quando trabalha durante o dia. Você é santo ao Senhor nos seus relacionamentos, marido e esposa. Você é santo ao Senhor em todas as circunstâncias. Aqui diz, na sua boca não se achou engano. Eles falam a verdade. Mesmo para ter prejuízo, eles falam a verdade. Eles não vendem um carro estragado dizendo que ele está bom. Eles não enganam as pessoas nos negócios. Eles não tiram proveitos dos necessitados, dos carentes, daqueles que estão passando por situações difíceis. Na sua boca não se achou engano. A sua linguagem, o seu falar é sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Queridos, Deus quer santificar você e a mim na nossa mente, no nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso diz aqui, são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Porque o caráter de Jesus está sendo impregnado em você, está sendo fixado em você. Você reflete Cristo na mente. Você reflete Cristo no linguajar. Você reflete Cristo nos hábitos e nos costumes. Você reflete a Jesus Cristo na comunhão diária. Antes do sol nascer, você está ali ajoelhado, adorando, dizendo, Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir muito em breve. Queridos, Deus quer um povo santo nesta última geração na face da terra. E você está sendo desafiado para fazer parte desta geração de santos, filhos e filhas de Deus. No livro O Grande Conflito, na página 611 e 612, quero ler para você. 611 e 612, do livro Grande Conflito. Aqui nós lemos: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. O início da pregação do Evangelho foi a chuva temporã do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Mas o término da pregação do Evangelho não será somente a chuva temporã, será a chuva serôdia do Espírito Santo. Muito maior poder. Por isso Deus falou através da sua serva: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menos manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. E ainda eu gostaria de ler para vocês o que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3. Mensagens Escolhidas, volume 3,
página 191. Aqui nós lemos: os que querem ser santos no céu precisam primeiro ser santos na terra. É aqui o lugar de buscar a santidade, dia e noite. E na página 203, nós lemos: desejai a plenitude da graça de Cristo, sim, almejai a justiça, tende fome e sede dela. A promessa é: sereis fartos. É nosso privilégio ser participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. E, porque Ele requer isto, Ele tomou providências para que sejamos participantes da natureza divina. Somente assim podemos ter êxito em nosso empenho pela vida eterna. O poder é concedido por Jesus Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Deus requer de nós, de você e de mim, conformidade com a sua imagem. Santidade é o reflexo da parte do seu povo, dos brilhantes raios da sua glória. Queridos, nestes últimos dias, as primícias dos salvos vivos, 144 mil, refletirão o caráter de Cristo. Nestes últimos dias, a seara dos salvos vivos, a grande multidão que ninguém podia contar, refletirá também o caráter de Cristo. Juntos seremos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo e atravessaremos juntos a grande tribulação, angústia qual nunca houve. Mas o seu pão e a sua água serão certos. Os anjos de Deus nos circundarão como escudos de luz e nos protegerão. E você e eu, olhando para o céu, diremos muito em breve: este é o Deus a quem aguardávamos. Nele nos alegraremos e nos regozijaremos. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.